Olá a todos! Hoje nós damos sequência à nossa disciplina de legislação ambiental e nós estamos tratando do tema da legalização de empreendimentos para aquicultura. Então, hoje nós vamos falar de um instrumento muito importante, uma lei muito importante, que contém instrumentos fundamentais para a regularização da aquicultura em áreas terrestres. É o novo Código Florestal, a Lei 12.651, de maio de 2012. Apresentado por mim, professora Janaína, em conjunto aí, essa parceria na disciplina com a professora Melina. O novo Código Florestal, chamado Novo Código Florestal, na verdade, ele revogou o primeiro Código Florestal, que é uma lei muito antiga, mas é antiga comparada à legislação, para a legislação ambiental brasileira, uma das primeiras leis que tratam da questão ambiental no Brasil, que foi a Lei 4.771, de setembro de 65. Essa lei ela estabelece normas gerais para a proteção da vegetação e da exploração florestal e os assuntos relacionados a ela, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Então, o objetivo da nossa aula hoje é que vocês conheçam um pouco desses instrumentos que ela traz e que vocês possam entender como é importante incorporá-lo aos projetos de licenciamento da aquicultura. Então, nós vamos ver as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal e o cadastro ambiental rural, que é um cadastro obrigatório para todos os empreendimentos rurais no Brasil. Vou deixar para vocês o link desse vídeo aqui, assistam ele, é um vídeo da Embrapa que traz uma súmula sobre o novo Código Florestal, então ele é muito importante ser resumido, um vídeo de 3 minutos, que a gente recomenda que vocês assistam ele. Premissas. Então, toda lei vem com algumas premissas, vocês vão ver que algumas dessas premissas hoje estão incorporadas à Constituição Federal, enfim, a outras leis também, tá? Afirmação do compromisso do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo e dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Então, essa primeira premissa, ela traz o quê? Que a preservação das suas florestas e vegetações nativas do Brasil, ela é a base, ela é o suporte para aquilo que nós temos, talvez uma das maiores riquezas que o Brasil tem, que é a biodiversidade que está contida dentro desses ambientes. A preservação do solo, né? A gente sabe que quando a gente tem a remoção da floresta, a gente tem uma alteração do solo e da qualidade desse solo ali, que acaba ficando muito empobrecido. E dos recursos hídricos também, que tem tudo a ver o recurso hídrico com os sistemas climáticos. Por isso que o Código Florestal é chamado por algumas pessoas de a Lei da Água. Justamente por essa interação que existe entre a floresta e o sistema climático, sendo as florestas um regulador do sistema climático. Onde eu tenho floresta, eu tenho uma vegetação que cobre o solo, diminui a incidência de raios solares sobre a terra, porque ela absorve esses raios solares e faz fotossíntese, e ao mesmo tempo tem uma produção rica de matéria orgânica, uma conservação das águas, né, pelo sombreamento, pela toda a função ecológica que essa floresta presta para o clima e para nós, seres humanos. Então, por exemplo, um estudo muito importante que foi feito foi sobre os rios aéreos, né, que a gente tem da floresta amazônica. Então, toda essa absorção de água pela floresta e evapotranspiração, né, essa transpiração de água que a floresta gera, forma uma zona úmida que é carregada por ventos até a nossa região sudeste, sul, interior do Mato Grosso, interior de Santa Catarina. Então, tem muitos estudos que mostram essa importância da preservação da Amazônia para que a gente não tenha secas e climas extremos em Santa Catarina, por exemplo, o nosso estado, tá? Então, por isso essa importante relação das florestas com as águas e esses instrumentos que conservam essa função dos recursos hídricos, da biodiversidade, do solo. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa
na sustentabilidade, no crescimento econômico e na melhoria da qualidade de vida da população. Então, vocês veem que aqui a segunda afirmação ela vem como um contraponto, não é apenas a preservação da floresta e a biodiversidade que nós queremos, nós também queremos que a agropecuária seja reconhecida como uma atividade importante, né, na sustentabilidade e no crescimento econômico do nosso país, tá? Mas isso entra de novo naquela balança que eu falo para vocês, que eu quero usar, mas eu tenho que usar isso de uma forma sustentável, tá? Então, essa redação ela já veio com o novo Código Florestal. Uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Então, aqui de novo, essa colocação do uso sustentável, né, e como a gente pode fazer esse uso. Então, um dos principais instrumentos que essa lei traz são as áreas de preservação permanente. O que são áreas de preservação permanente? São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação que cumpre uma função ecológica. Então, ao contrário de um parque, de uma reserva, que são áreas de proteção, que fazem parte lá do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, em que eu tenho que fazer uma lei, um decreto, instituindo aquela área como uma área de preservação, as áreas de preservação permanente não. Só pela sua simples existência e a função ecológica que elas exercem, elas já são preservadas por lei, elas têm uma garantia de preservação por lei. Por isso é importante para a aquicultura, porque nós, quando vamos trabalhar com licenciamento, a gente tem que manter essas áreas de APP dentro das propriedades rurais. Então, quais são essas funções que as APPs, a função da APP é preservar? A água, a paisagem, a estabilidade geológica, como contenção de erosão, diminuição do risco de enchentes, a biodiversidade, manter flora e fauna e assegurar o bem-estar das pessoas. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de área de preservação permanente, que agora vocês já sabem que a sigla dela é APP, e eu vou falar agora APP daqui para frente, tá? Então, alguns tipos de APP que nós temos, tá? Nós temos as matas ciliares, que eu vou falar depois em sequência. Nós temos as restingas. Então, toda a área de restinga, que é aquela área coberta por vegetação ou não, paralela à linha de costa, que são áreas fixadoras ou estabilizadoras de dunas e manguezais. Então, isso é a definição de restinga. São áreas preservadas, ou seja, são APPs. E por que elas são preservadas? Porque elas cumprem uma função ecológica importante para a biodiversidade, para toda uma questão local, mas também elas prestam serviço para nós, seres humanos. E qual é o serviço que elas prestam? Diminuição da erosão costeira. É fácil a gente ver que as praias que mantêm uma área grande de restinga, elas sofrem com erosão, então essa parte dessa restinga é removida, mas ao longo do tempo essa restinga se reconstitui. O que não acontece em áreas onde a restinga foi removida e quando vem a erosão, erode rua, casas, né? A gente tem vários exemplos em Santa Catarina, a gente tem a armação do Plantão do Sul, que destruiu casas, a gente tem aqui Navegantes, Gravatá, né? Então, Balneário Camboriú. Então, são necessários fazer ações de recomposição dessa área, como está sendo agora feito em Balneário Camboriú, onde você é obrigado a recolocar areia, né? Porque esse banco natural de areia, essa área natural que a restinga preservava foi removido, tá? Então, isso ocasiona diversos prejuízos econômicos também. A segunda tipo de área de preservação permanente muito importante é a proteção de encostas. Então, aquelas encostas com uma declividade superior, né, a 45 graus, ou seja, metade do ângulo reto é 45 graus. Então, quando a gente tem uma declividade superior a 45 graus de encosta ou mais íngreme, a gente tem uma obrigatoriedade em manter
a floresta ou a vegetação nativa em cima e não fazer construções, pastos, etc. Por quê? Porque isso tem uma função também ecológica. Se eu removo as plantas e as suas raízes dali, eu vou ter uma propensão muito grande de ter eventos como deslizamento, erosão, descida de terra, e isso acaba também ocasionando diversos prejuízos à biodiversidade e aos seres humanos, tá? Por fim, os topos de morro, montes, montanhas e serras. Então, topo de serra, chapadão, topos de montes, tá? Promontórios, enfim, são áreas que eu sou obrigado a preservar a vegetação nativa, são áreas que eu não posso ter uso. Por quê? Porque é justamente o mesmo problema que a gente tem, né, de erosão. Porque o topo do morro é onde mais recebe chuva, incidência solar, então isso faz com que possa ocasionar eventos como deslizamento, etc. Então, sobre as áreas de preservação permanentes para rios, lagos e nascentes. As áreas de preservação, nesse caso essas APPs, são chamadas de matas ciliares, né, fazendo aquela analogia com nossos cílios, né? O nosso cílio beira os nossos olhos e tem uma função de preservação, proteção dos nossos olhos, né? A mesma coisa aqui, as matas ciliares. O objetivo das matas ciliares é preservar a quantidade de água, porque quanto mais florestada eu tenho a região das nascentes, dos rios, mais quantidade e qualidade de água eu vou ter, né? Porque eu vou ter infiltração do solo, eu vou ter uma proteção desse solo, permitindo maior infiltração de água e assim maior afloramento e essa água fluir em maior quantidade, e também qualidade, porque ela, assim como nossos cílios, ela preserva a entrada de erosão, sedimentos que vão assorear esses rios e diminuir a quantidade e a qualidade dessa água também. Né? Muitos estudos mostram que as matas ciliares elas diminuem o ingresso de poluentes, por exemplo, nos rios. Ela tem uma função de filtro, né? Um filtro biológico. Então, ela tem diversas funções importantes. E se nós tivéssemos realmente, pensando aqui na nossa região do Vale do Itajaí, conservado melhor as matas ciliares, hoje a gente teria muito menos problemas de enchentes, por exemplo. As pessoas vão construindo em cima das áreas que deveriam ser área de alagamento natural desse rio, e aí a gente tem grandes prejuízos econômicos, como as grandes enchentes que a gente tem aqui na região do Vale. Né? Então, qual que é a área mínima a ser preservada nesse caso? Para as nascentes, um raio de 50 metros ao redor das nascentes, e aí para os rios, de acordo com a largura do rio. Então, rios menores de 10 metros, matas ciliares de até 30 metros, de 10 a 50, matas ciliares de 50, de 50 a 200 metros de largura do rio, 100 metros, de 200 a 600, 200 metros de mata ciliar, e acima de 600, ou seja, rios muito largos, essa mata ciliar tem que ter, no mínimo, 500 metros. Então, vocês veem que são áreas muito importantes também, como corredores, como áreas de biodiversidade, onde os animais encontram abrigo, encontram água, encontram proteção, áreas que formam corredores que podem dispersar também sementes, animais, etc. Para os reservatórios artificiais, também é necessário fazer uma mata ciliar ao redor. Então, no caso de uma barragem, por exemplo, que vai pegar uma área e vai alagar, ela tem que prever a área de alagamento e a área de APP dessa barragem. Mesma coisa se eu for trabalhar com reservatório artificial para aquicultura. Então, eu vou construir na minha propriedade um açude, vou construir... normalmente assim um barramento que o pessoal faz um barramento de nascente, alguma coisa assim para ter água, para ter um reservatório de água e usa para fins de aquicultura, tá? Também precisam ter APP, tá? Então ali reservatórios com menos de 10 hectares, eu preciso de 15 metros, acima de 20, até 20 hectares, 50 metros e assim por diante. Mas eu posso interferir na área de preservação permanente, caso eu necessite. Então, existem algumas exceções à regra. Pela resolução do CONAMA 369 de 2006, é colocado ali que se eu preciso fazer uma intervenção de utilidade pública, por exemplo, implantação de uma instalação necessária à captação, condução de água,
lançamento de efluentes tratados, tá, para projetos de aquicultura, eu posso, excepcionalmente, e se for muito necessário, ter uma permissão de intervenção ou supressão da vegetação em área de APP, desde que ela seja inferior a 5% da APP, dentro dessa propriedade ou área impactada. Porém, para eu fazer isso, eu preciso solicitar isso no meu processo de licenciamento e ter uma autorização do órgão ambiental para fazer isso. Então, eu não posso simplesmente porque existe uma norma, uma resolução que fala disso, ir lá e cortar a minha APP à vontade. Não. Isso precisa estar dentro do processo de licenciamento e eu preciso receber uma autorização para isso ser feito, para evitar situações de extrapolamento, abuso, tá? O segundo grande instrumento e muito importante é a reserva legal. O que é a reserva legal? É a área de proteção de vegetação nativa que tem uma função de conservação da biodiversidade natural, da biodiversidade do Brasil, tá? E ela varia conforme o bioma. Então, eu tenho locais dentro do Brasil onde eu preciso conservar uma grande quantidade de floresta dentro da minha propriedade rural e outras que eu posso conservar uma menor quantidade de floresta. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No bioma amazônico, 80% da minha propriedade tem que ser reserva legal. Se eu compro, então, um terreno de 10 hectares e eu quero fazer um empreendimento de aquicultura, eu sei que 8 hectares eu vou ter que conservar como floresta nativa. Eu só vou poder usar, então, 2 hectares. Por isso que quando a gente vê esses grandes desmatamentos, queimadas que estão acontecendo na Amazônia para grilagem de terra, a gente vê um certo absurdo nisso, porque a terra é completamente desnuda, né? Retirada completamente a floresta. Isso por si só já contraria o Código Florestal, que diz que 80% desse bioma deve ser preservado dentro das propriedades rurais, tá? Para os biomas que compõem a Amazônia Legal, como o Cerrado, por exemplo, a gente tem que preservar 35%, pouco mais de 1/3 do terreno. E nos demais estados, como no caso nós, Santa Catarina, Mata Atlântica, Caatinga, os Pampas, nós precisamos preservar 20% da nossa propriedade. Então, no nosso caso, de 10 hectares, 8 eu posso usar e 2 eu preciso conservar uma área de floresta nativa. Em pequenas propriedades, no entanto, acontecem algumas situações e aí pode o órgão ambiental autorizar que a APP ela entre junto do cálculo da reserva legal, tá? Então, eu não preciso ter 20% mais, no caso de Santa Catarina, mais as áreas de APP, tá? E por que isso acontece? E são também situações de exceção, nem sempre o órgão ambiental aceita, tá? Porque nesse caso ali desse exemplo dessa propriedade, essa propriedade ela tem uma área aqui embaixo, né? Que é uma área de floresta de reserva legal, tá? Aqui em cima mais uma área de floresta de reserva legal. Além disso, eu tenho uma área de nascente aqui conservada e as APPs deste rio que vem que se une aqui, né? Aflui um rio no outro e a gente tem essa área de APP do rio, tá? Então, existe algumas situações, a gente vê ali o empreendimento de aquicultura, né? Existem algumas situações em que eu tenho uma grande quantidade de APPs no meu terreno. Eu tenho diversas nascentes, diversos rios que cruzam esse terreno. Então, só a conservação das áreas da APP diminui muito a área útil de agricultura que eu tenho. Então, a propriedade acaba se tornando inviável para o pequeno agricultor, porque ele não poderia mais plantar, produzir em lugar nenhum. E aí, nesse caso, pode haver essa exceção, desde que ele mantenha todas as áreas de APP. Tá? E também pode ser feito um manejo sustentável, desde que autorizado também pelo órgão ambiental, de coleta de ervas, coleta de semente, retirada de até 20 metros cúbicos de madeira. Então, por exemplo, você cai um raio numa árvore e essa árvore cai. Então, eu posso retirar essa árvore e fazer um uso sustentável, né? No meu fogão a lenha, etc. Mas eu também preciso ter uma autorização ambiental para estar extraindo.
mas eu não tenho reserva legal, eu tenho muito abaixo da quantidade necessária que eu precisaria ter. Então, a propriedade A, tá? Do meu amigo José, vou dar um exemplo, tá? Ele tem muita área de floresta na propriedade dele, que é floresta nativa preservada. Tá? Então, ele tem uma área excedente de floresta, acima do que ele precisaria conservar para reserva legal. E já eu tenho um outro problema, eu tenho uma área a menos, né? Uma área que eu preciso ou restaurar, ou então eu preciso compensar essa área que eu não tenho. E aí entra a questão da cota de reserva ambiental, também conhecido como CRA, né? Algumas pessoas falam em crédito de carbono. Então, eu não tenho essa área. Então, eu posso comprar esse crédito de carbono que o seu José tem em excedente na propriedade dele. E aí, eu não preciso restaurar essa área, tá? E como é que isso funciona? Essa compensação funciona. Ela tem que ser dentro do mesmo bioma. Isso foi uma grande polêmica desse código, né? Porque queriam que pudesse ser em qualquer bioma, mas não, tem que ser dentro do mesmo bioma, porque tem a mesma função para a fauna, para a flora. E eu faço um pagamento por esse serviço ambiental ao seu José, tá? Então, existe uma negociação, um mercado para créditos de carbono. Por fim, o último instrumento que eu vou apresentar nessa aula, que também é muito importante, é o Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR. O CAR é um registro público que visa integrar um sistema de informações sobre as propriedades rurais brasileiras, onde a gente pode ver a quantidade de área preservada que a gente tem no Brasil e área de produção. Tá? Então, toda propriedade, independente do tamanho, do porte, é obrigada a fazer. E é obrigado a ter esse cadastro para acessar créditos, incentivos do governo. Em números, então, aqui são números um pouco mais antigos, 2015, não achei números mais recentes, mas já estava bem avançado a questão do cadastramento no Norte, no Nordeste. Hoje, o Sul era o mais lento, mas hoje já está bem avançado. Esse cadastro pode ser feito nas prefeituras municipais, que receberam uma capacitação para isso, e ele precisa ser georreferenciado. Então, eu preciso ter pontos de coordenada geográfica para georreferenciar onde está minha propriedade, onde estão minhas APPs, minhas reservas legais. Então, além dos seus dados pessoais, dentro do cadastro ambiental rural, entram a questão das áreas preservadas, tá? Que você vai ali dizer, ou vai dizer que você não tem as áreas preservadas necessárias também, e se você vai restaurar ou vai compensar essas áreas, tá? Então, tudo isso está dentro do cadastro da propriedade. Então, aqui já um número mais recente do ano passado, 2020, a gente tem alguns números sobre o CAR, né? Então, a gente vê que 6,5 milhões de imóveis já foram cadastrados no Brasil, em todos os biomas, né? 543 milhões de hectares já foram cadastrados, tá? Que a gente vê aqui nesse mapa. Então, na Amazônia, a Amazônia é um dos biomas com maior quantidade de hectares cadastrados, né? Depois a gente tem ali o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e assim vai. E, apesar desse número ser um pouquinho antigo também, é o mesmo número de 2015, só uma comparação que se tem aqui. Dos 13 milhões de hectares preservados de florestas nativas, de bioma, que a gente tem no Brasil, através do sistema de unidade de conservação, que são aquelas áreas que eu crio um parque, crio uma reserva, crio uma área protegida, a gente tem 13 milhões de hectares no Brasil, dentro dessas áreas de preservação, das unidades de conservação. Já as áreas de florestas remanescentes de vegetação nativas declaradas no CAR, elas cobriam 97 milhões de hectares.
Então, a gente vê que se esse instrumento for corretamente aplicado e as pessoas realmente recomporem ou compensarem essas áreas, a gente vai ter grandes áreas de floresta, conservando o solo, conservando a biodiversidade, conservando a quantidade e qualidade da água no Brasil. Por isso é um instrumento tão importante. Ele é um instrumento que preserva a própria aquicultura, os próprios agricultores, porque essas pessoas, né, os produtores rurais, dependem da água em quantidade e em qualidade para poder crescer suas plantações, crescer seus animais. Não é possível fazer agricultura sem água, então, e não é possível ter água sem floresta. Então, é muito importante esse instrumento, tá? E no caso de eu não ter, só pular aqui, de eu não ter a quantidade, eu fiz lá minha inscrição no CAR, mas eu não tenho a quantidade de área protegida necessária de APP ou de reserva legal, o que eu faço? Então, quando você adere ao CAR, você assina um termo de compromisso assumindo que você vai se regularizar. E assim você não tem multas nem punições. Aí entra também uma outra grande polêmica que foi muito discutida e debatida, são que as áreas consolidadas, ou seja, as áreas que já foram degradadas antes dessa lei ser revista, até 2008, só vão precisar recompor as APPs por regeneração, ou seja, crescimento espontâneo da floresta ou replantio. Antigamente era obrigado o replantio, você tinha que comprar mudas e recompor. Mas agora é também possível a regeneração, ou seja, esperar que a própria floresta, então você só cerca a área e espera que a floresta se recomponha sozinha, tá? E outra questão muito polêmica é que até 50%, se você for replantar, podem ser de espécies exóticas. Então, eu vou deixar recompor uma área e a outra área eu vou plantar eucalipto, por exemplo, uma espécie lenhosa exótica. Tá? Então, isso foi muito polêmico, foi uma briga tremenda, porque uma espécie exótica, lenhosa, como o eucalipto, um pinus, ela não fornece a condição de abrigo da água, do solo, e protege a biodiversidade como uma floresta nativa. Né? Você tem uma condição completamente diferente numa floresta de uma monocultura exótica, certo? Imagina lá aquela floresta de pinos onde nada nasce ao redor, nem passarinho gosta de viver, basicamente, numa floresta de pinos, né? Porque nós não temos espécies nativas adaptadas à floresta de pinos. É diferente lá da taiga, da tundra, não sei, do hemisfério norte, onde essas florestas são nativas, tá? Outra questão muito polêmica é que para propriedades bem pequenas, de até um módulo fiscal, 1 a 2, pequenas propriedades, né? Um módulo fiscal, 1 a 2 ou 2 a 4 módulos, a faixa de recomposição da APP caiu para apenas 10% ou 20% da propriedade, que vocês veem ali naquele quadro, e a faixa de preservação do rio, em vez de ser no mínimo 30 metros para rio de menores que 10 metros, a gente tem uma queda nessa faixa de 5, 8 e 15 metros. E aí, será que 5 metros cumpre uma função ecológica, essa floresta de conservação do solo, da água e da biodiversidade? Então, a maioria dos especialistas diz que não. E justamente por isso que tinha sido criado essa norma de de no mínimo 30 metros, né? Então, aqui você tem uma área muito pequena que basicamente não consegue suprir a sua função ecológica, e isso foi bem polêmico. Um outro instrumento que faz parte do Código Florestal e que eu trago aqui para os alunos pensarem a respeito dele, é um instrumento muito importante, que é sobre o corredor ecológico, implementação de corredores ecológicos da biodiversidade. Então, não adianta nada eu ter uma área protegida no meu terreno lá, sei lá, próximo ao morro, próximo à minha nascente, e o meu vizinho, na área ao redor do sítio dele, ele não tem. Ele preservou lá perto da estrada. Né? Qual que é a função que áreas isoladas de preservação vão ter? Bom, vai ter, para alguns animais, elas são funcionais, como pássaros que conseguem transitar entre essas áreas isoladas. Mas para a maioria dos animais, como roedores, por exemplo,
primatas, onças, né? Mamíferos, ela não tem muita função ecológica, porque esses animais precisam transitar pelas áreas cobertas, tá? Eles têm medo de se deslocar em campos abertos. Também não é essas áreas isoladas não permitem a dispersão de sementes, né? E com isso você reduz muito o fluxo genético e a conservação da biodiversidade. Então, o ideal é que seja pensadas estratégias. Tem um programa em Santa Catarina pela Secretaria de Meio Ambiente e EPAGRE, que tentam implementar corredores ecológicos, convencendo os agricultores a conservarem áreas que se unam, né? Que se unam formando corredores, ou que implementem áreas que formem corredores de biodiversidade, ligando uma área preservada até o rio, até uma nascente e assim por diante, tá? Então, isso é um projeto muito importante e que as pessoas precisam muito dessa conscientização para que a gente possa ter uma maior e melhor conservação da nossa biodiversidade e da água. É isso, pessoal, na aula de hoje. Encontro vocês aí nas próximas aulas.